Hoje a gente vai falar sobre um dos personagens mais interessantes de Jujutsu na minha opinião. Esse vídeo é mais sobre uma análise simples e tranquila sobre um personagem que eu genuinamente gosto bastante. Então eu achei que seria interessante trazer aqui pro canal. A ideia aqui é apresentar quem é o Higuruma, como ele foi introduzido, qual o papel dele na história e tudo que ele representa, tanto dentro quanto fora da obra. Então bora mergulhar no universo do julgamento e analisar o melhor advogado da obra. O passado do Higuruma é introduzido oficialmente no capítulo 159 do mangá. Ele aparece já como um personagem com muito peso moral, porque diferente da maioria dos feiticeiros, ele não começou nesse mundo por poder ou por sobrevivência, mas por convicção. No caso eu me refiro aos feiticeiros do jogo do abate, é claro. E pelo que eu interpretei, a convicção de Higuruma é a de que o mundo está profundamente corrompido por sistemas injustos. E que se a justiça não pode ser alcançada pelas leis humanas, então ele mesmo deve executá-la com as próprias mãos. Antes de virar feiticeiro do jogo do abate, Higuruma era um advogado comum e extremamente talentoso, só que ele vivia frustrado. Por quê? Porque no Japão, o sistema jurídico é tão desequilibrado que o índice de condenações é de mais de 99%. Higuruma tentou defender casos inocentes. Ele tentou usar a lei, tentou seguir as regras, mas tudo falhou. A gota d'água foi quando ele tentou defender seu último cliente, acusado injustamente, e mesmo com todas as provas, o juiz simplesmente ignorou, o que fez com que Higuruma acabasse o eliminando. Eu acho que Higuruma não se entregou após eliminar o juiz, porque na verdade em sua cabeça ele não estava eliminando um símbolo de justiça, mas sim renunciando à forma corrompida que a justiça assumia dentro do mundo Jujutsu. No capítulo 165, ele enfrenta Yuji Itadori, e essa luta é uma das mais carregadas de significado simbólico e moral em toda a obra. Higuruma então julga Yuji por todos os crimes cometidos por Sukuna, e mesmo sabendo que Yuji não é diretamente culpado, ele o condena com base na responsabilidade indireta. Essa cena nos lembra como muitas vezes a justiça no mundo real também pune os inocentes pelos crimes do sistema. Esse confronto se torna o palco perfeito para o tema da responsabilidade indireta, uma discussão moral sobre até que ponto alguém deve pagar por algo que não escolheu. Higuruma, como advogado, entende que Yuji não teve intenção maliciosa, mas como executor da justiça, ele se vê obrigado a aplicar a punição. O tribunal, conjurado por sua técnica amaldiçoada, transforma a luta num duelo psicológico e ético. Yuji aceita a culpa sem hesitação, o que abala Higuruma. Ele esperava negação, fuga ou justificativa, mas recebe uma confissão sincera e desesperada. Isso faz perceber que a justiça não é tão simples quanto ele imaginava, que existem vítimas mesmo entre os culpados. Eu acho que a neutralidade dessa justiça é uma crítica. O sistema não considera o contexto, só os fatos frios, e é nesse instante que Higuruma começa a mudar. Ele percebe que se a justiça não tem espaço para empatia, então ela não é justiça de verdade. Além de que Higuruma também não se via no direito de julgar alguém, considerando que ele também errou, e ele sabe como o sentimento disso era horrível. A técnica de Higuruma basicamente se trata de um tribunal. O oponente é julgado por uma acusação, e um Shikigami chamado juiz aparece como autoridade. Esse Shikigami é imparcial, e segue as regras do julgamento, baseando-se em verdades, provas e declarações. Recentemente eu li um post em inglês no Reddit com uma teoria sobre o juiz ser cego em Jujutsu Kaisen, provavelmente sendo uma crítica direta à famosa ideia de que a justiça é cega. Ou seja, imparcial, neutra, igual para todos. No mundo ideal isso seria algo bom, mas Gege Akutami mostra que essa cegueira na verdade pode ser um erro. A partir de agora sobre o que eu falo do Shikigami, vai ser baseado no que eu li no post do Reddit. Eu acho que é Reddit que fala, né? Eu acho. O juiz invocado por Higuruma tem os olhos cobertos, e mesmo ao gritar pena de morte para Yuji, suas vendas permanecem firmes. Isso representa a rigidez e frieza da lei, que julga sem considerar contexto, emoção ou verdade humana. A cegueira aqui simboliza um sistema que prefere não ver as falhas que comete. Mas a única vez em que o juiz abre os olhos é contra Sukuna. Isso quebra completamente o padrão. Ele não abre os olhos por empatia, mas por necessidade para ver claramente o monstro que ele está julgando. É como se a própria justiça, ao encarar o verdadeiro mal, precisasse abandonar a neutralidade para agir com decisão. Isso mostra que a lei não é sempre igual. Ela se adapta, se curva ou até se quebra dependendo do inimigo. Contra Yuji, ela se manteve cega e injusta. Contra Sukuna, ela enxergou e foi implacável. Isso mostra que no mundo real, a justiça cega não funciona, pois ela não distingue o inocente do culpado quando não quer ver. Já na minha visão, os olhos do Higuruma, sempre voltados para cima, são uma escolha de narrativa visual carregada de significado. Gege frequentemente desenha com os olhos semicerrados, olhando para cima como se estivesse cansado de carregar o peso do mundo e das injustiças que viu como advogado. Essa direção do olhar não é aleatória, ela simboliza exaustão mental e moral.
Ele não está distraído ou ausente, mas esgotado de ver tanto sofrimento sendo ignorado ou mal julgado. É a imagem de alguém que, mesmo dentro da lei, viu tantas decisões erradas que passou a duvidar do próprio sistema. Quer dizer, essa é a minha interpretação, não quer dizer que seja verdade. Durante um confronto, se o acusado for considerado culpado, Higuruma recebe uma arma amaldiçoada chamada confiscação, que pode ser a técnica amaldiçoada do oponente. A expansão do domínio dele, Sentença Mortal, é literalmente um tribunal completo. Não existe lugar mais simbólico para ele do que aquele. É a arena onde ele despeja tudo o que sente sobre o mundo. É lá que sua raiva, dor, valores e frustrações ganham forma. Pessoal, desculpa se minha voz estiver um pouco rouca, é que eu tô na puberdade. No capítulo 247, Hirame Higuruma enfrenta Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Essa luta é extremamente importante porque a gente vê a justiça finalmente enfrentando o caos, representado por Sukuna. É o momento onde Higuruma tenta condenar Sukuna por todos os seus crimes. Ah, e só pra constar, a cena do tribunal ocorre no capítulo 245. Durante a luta, Higuruma usa a espada do carrasco, que é a pena máxima, e então aparentemente ele morre. Quer dizer, spoiler, ele não morre, mas ele teve uma cena bonita. Quando todos achavam que ele estava morto, no final ele volta. Ele não só está vivo, mas parece que está pronto para cumprir seu papel moral. A minha reação quando ele voltou foi bem ok, tipo, eu não vi como um problema, mas talvez possamos tirar algum significado disso. Primeiro, provavelmente Gyakko Utami fez a cena anterior do Higuruma, aparentemente morrendo e passando a espada pro Yuji, para impactar os leitores emocionalmente. Mas depois ele decidiu trazer o personagem de volta. Talvez para agradar o público, talvez para reforçar a ideia de que a justiça ainda tem um papel na história, ou ambos. Pode ser meio clichê, mas eu acho legal enxergar que o retorno do Higuruma simboliza que a justiça ainda tem um papel na história. Em relação ao nome dele, Hirame Higuruma, uma curiosidade. Higuruma pode ser lido como carro do sol, ou roda do sol, e tem uma associação direta com girassol. E uma curiosidade, no Japão, o girassol é o símbolo oficial dos advogados japoneses. Normalmente o girassol é usado em logos, cartazes e selos da Associação de Advogados. O girassol representa a clareza, a verdade, a luz e a busca pela justiça. Ele sempre olha para o sol, ou seja, ele busca luz mesmo no meio da sombra. E de acordo com tudo até agora sobre o personagem Higuruma, é por isso que eu acho que sua transição de advogado para feiticeiro Jujutsu faz tanto sentido tematicamente. Ele troca a sala de julgamento por um campo de batalha onde ele finalmente pode exercer sua justiça com as próprias mãos. E ainda assim carregando as marcas, a ética e o peso de tudo que ele viu no mundo jurídico. Ele não quer mais ser cego diante da dor alheia, ele quer ver, reconhecer e reagir. E no fundo, Higuruma é o próprio reflexo do Japão. Um Japão moderno tentando lidar com um sistema legal e inflexível. Higuruma pra mim é mais que um personagem. Ele representa o início do novo mundo daqui em diante, para um sistema justo que o Satoru Gojo queria tanto construir. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!